você sabe me dizer que luz brilhou no primeiro dia da criação, sendo que o sol, a lua e as estrelas ainda não haviam sido criados? Pois bem, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e vamos juntos estudar a Bíblia capítulo a capítulo. Gênesis 1, capítulo 1. Nada mais, nada menos do que a primeira parte da resposta da grande pergunta que permeia a humanidade desde que ela se perdeu do caminho. De onde vim e para onde vamos? Sim, esse capítulo é a resposta da questão de onde viemos. E não se preocupe, a resposta da segunda parte dessa pergunta tão profunda se encontra lá do outro lado da Bíblia, em Apocalipse 21, 22, sendo que você é quem vai decidir qual dos dois finais você vai escolher. Antes de começarmos, seria bom que você lesse ao menos uma vez esse capítulo, já que eu não vou ler ele na íntegra. Por isso, se você não tiver uma Bíblia aí perto de você, eu vou deixar na descrição esse texto, com uma versão mais próxima possível da que eu uso para estudar, a Bíblia King James 1611. A minha é a fiel e a da descrição é a atualizada. Já no primeiro versículo, vemos que Deus é o Criador dos céus, da terra e, consequentemente, de todo o universo. E no segundo, vemos que, além de Deus, temos também o Espírito de Deus. E essas pequenas frases já nos trazem duas grandes dúvidas sobre quem é exatamente Deus. Afinal, Deus não é um nome, sim uma posição social. E a questão número 1 é: como que Deus pode ser um e ao mesmo tempo três? Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos ver em João 1, do 1 ao 3, que existem dois seres juntos, a Palavra e Deus, durante a criação do mundo. E lá em Gênesis 1, 2, vemos o Espírito de Deus também na criação do mundo. E sabemos que a Palavra é Jesus, pois em João 1,14 nos diz que a palavra se fez carne e sabemos que Jesus é a pessoa da divindade que se fez homem para nos salvar. Temos então assim Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo durante a criação. Aí você me pergunta, mas assim não seriam três deuses abordados pela Bíblia? E a resposta é que não, pois esses três seres pensam de maneira igual e estão sempre, desde a eternidade, em perfeita harmonia. E se fôssemos comparar com os deuses de religiões politeístas, veríamos sempre dissensão, contenda, lutas para ver qual deus é o mais forte e muito menos harmonia até do que na nossa terra. E é assim que podemos sim ser monoteístas, mesmo tendo três seres numa única divindade, pois 1 vezes 1 vezes 1 na matemática é igual a 1. Três seres em perfeita harmonia constituem o meu Deus, o meu querido e amado Deus. Nós vamos ver muito mais sobre as pessoas da divindade no decorrer da Bíblia, mas vamos com calma, porque só estamos no versículo 2 de Gênesis e temos uma Bíblia inteira à frente para esclarecer cada vez mais esse assunto. E a questão número 2 é: Deus é matéria ou um espírito intangível? Pois falava que o Espírito de Deus estava sobre as faces das águas. Porém, a própria Bíblia diz em Salmos 102, 25, que tudo foi feito pelas mãos de Deus e um espírito intangível não tem mão para criar nada e muito menos boca para falar, ordenando que algo venha à existência. A alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh, ao sânscrito atman e ao grego psique, que significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente deriva do termo em latim animo ou anima, que significa o que anima, sendo que a vida de cada organismo não sendo eterna e nem separada do corpo. Exatamente pelo contrário, é uma só coisa junto com o corpo. Ou seja, na Bíblia, a alma nada mais é do que o corpo, mais o nefesh, o respirar, o ar que Deus colocou nas narinas de Adão, como vamos ver daqui a pouco. E isso se torna uma alma vivente. O corpo mais a respiração, o corpo vivo é uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. E essa ideia de espíritos intangíveis e deuses sem corpo, que pela lógica não tem nem poder para pôr as próprias mãos na sua criatura, vem das religiões pagãs, que viraram as costas para o Deus verdadeiro e criaram esculturas de pedra e pau para si mesmos, simbolizando aquele Deus invisível inventado para satisfazerem seus próprios desejos, sejam eles bons ou ruins. Voltando ao princípio, onde deuses falsos e nem mesmo o homem haviam sido criados ainda, temos a pergunta que eu te fiz no começo do vídeo. Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas se continuarmos lendo o capítulo, vemos que o Sol, a Lua e as estrelas seriam criados somente alguns dias depois.
Então, que luz era essa que brilhou no primeiro dia da criação? A resposta é muito simples e ao mesmo tempo linda. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Se não, está esperando o quê? Se inscreva e vamos juntos estudar esse incrível livro que contém a sua e a minha história escrita. Bem, a luz que brilhou no primeiro dia da criação não era nada mais e nada menos que o brilho da glória de Deus, que chegou nesse cantinho do universo para doar um pouco do seu imenso amor num pequeno planetinha que ele criaria e que viria a ser chamado Terra. 1 João 1,5 declara: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciemos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O próprio Deus era a luz durante os 3 primeiros dias da criação, assim como ele será nos novos céus e na nova terra, como diz Apocalipse 22,5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vale dizer que nós não fomos a primeira criação de Deus. Os anjos e outros seres celestiais já haviam sido criados pelo esse eterno Deus, que sempre existiu. Um exemplo disso é que já tinha água aqui. Deus tinha e ainda deve ter um estoque de recursos que ele criou para criar novas coisas. Ele é o verdadeiro artista, que possui um armário e gavetas cheias de caixas e lápis e tintas para usar em suas criações. E isso é para nós um pouco complicado de entender, porque, como eu dizia para os meus aluninhos quando eu era professora, nós fomos criados e estamos acostumados a ver coisas serem criadas a partir de alguma coisa. O infinito não cabe dentro da nossa mente finita. Ou seja, Deus é o verdadeiro artista, que ele consegue criar suas próprias matérias-primas sem uma matéria-prima precedente e daí criar novas coisas a partir da própria matéria-prima que ele já havia criado. Mas enfim, foi tarde e manhã e terminou o primeiro dia. O dia que Deus criou é contado de maneira diferente do calendário que temos hoje. Em vez de um dia começar à meia-noite, ela só vai começar em um pôr do sol e vai até o outro pôr do sol. Faz mais sentido, pois um dia pega uma parte inteira da escuridão e uma parte inteira da claridade, dia e noite, um dia completo. Contar assim até evitaria que nós nos perdêssemos em eventos meteorológicos que sempre nos confundimos por não sabermos em que madrugada vai acontecer. Por exemplo, vai acontecer uma chuva de meteoros na madrugada do dia 5. Você não sabe se é na madrugada do dia 5 mesmo, do dia 6 ou do dia 4. Porque você não sabe se é a madrugada de tal para tal, ou de aquele para aquele, e assim por diante. E assim se foi seguindo. O primeiro dia houve luz pela glória de Deus, e no segundo dia Deus criou o firmamento. Note que Deus fez o firmamento. Guarde essa informação, ela vai trazer uma curiosidade muito legal no capítulo 7 dessa história. E eu vou te dar um spoiler, se chama Pangeia. No terceiro dia, a terra e as águas foram ajeitadas, criando continentes e os mares. E essa terra, pela ordem de Deus, produziu plantas pela primeira vez. Não era que o solo era super fértil para fazer crescer uma árvore em um dia. Mais do que isso, Deus doou vida que emanava dele para que esse ciclo de crescimento começasse e assim continuasse até hoje. Se ele parasse de doar as vidas, até mesmo as plantas morreriam, mesmo com o solo super fértil. E finalmente, no dia 4, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas, e também os planetas que estão no nosso sistema solar, para marcar dessa forma, então, o dia e a noite, as estações e o tempo. Esses pontinhos que vemos de noite brilhando, que chamamos de estrelas, são planetas e sóis, são corpos celestes que estão espalhados pelo universo. Mas Deus fez questão de colocar o nosso planetinha num lugar muito estratégico, para que a temperatura fosse perfeita, fosse boa, para que não queimássemos e para que não congelássemos no universo. E também para que esses planetas que estão ao nosso redor nos protejam de cometas, asteroides, tantas coisas que poderiam cair nessa Terra e nos destruir em um segundo, caem nos planetas muito maiores que estão ao nosso redor e que atraem essas partículas gigantes do céu para eles, impedindo que caia e destrua totalmente o nosso planeta. No quinto dia, Deus criou todo tipo de criaturas marinhas, muitas delas que nem sequer conhecemos, pois o mar ainda é muito e pouco explorado. Também as criaturas que voam nos céus foram criadas nesse dia. Mas finalmente, o sexto dia da criação, Deus deu o último toque final antes de criar o homem. Ele encheu a terra de alegria com todos os tipos de animais terrestres que eram todos dóceis como uma ovelhinha, desde o leão até mesmo a serpente. E aí, só aí, depois de toda a casa organizada,
Ele trouxe o homem à existência conforme a imagem e semelhança de Deus, tanto em aparência, mas principalmente em caráter. A obra-prima de criação da terra, diferente de tudo que já havia sido feito nesses 6 dias de trabalho, homem e mulher foram criados para a glória de Deus, para mostrarem ao universo que Deus é realmente Deus. E Deus amou essa criação. E era plano dele fazer com que essa humanidade passasse por uma pequena prova de confiança para que pudessem habitar no céu junto com ele e com toda a família celeste. Ele planejou tudo, desde o sol para aquecer até qual seria o alimento dessa nova espécie. Alimentos à base de plantas, frutas e sementes. Os animais e seus derivados não foram designados para a alimentação humana. O domínio dos homens sobre os animais deveria ser de cuidado para esses indefesos animais, que nesse belo jardim chamado Éden comiam apenas a relva verdinha, enquanto Jesus vinha e conversava com seus filhos. Todas as condições eram favoráveis, mas esses novos seres não passaram na prova. E por isso, até hoje nós, os seus descendentes, não podemos viver no céu com Deus. Prova essa que vemos nos próximos capítulos. Mas não desanime, Deus cuidou de tudo mesmo, e criou um plano para nos salvar. Fique comigo nessa jornada e eu vou te mostrar esse grande plano da redenção. Eu já estou até dando spoiler demais, então deixe sua curtida e seu comentário. E lembre-se, tudo que Deus fez é bom e Ele reconhece isso, pois viu Deus que tudo isso era bom.